Aí, tudo certo. Vamos lá. Bruno, podemos começar então? Podemos, tá? Muito bem, muito boa tarde. Mais um trabalho aqui do nosso projeto Arquivo que vai ser revelado hoje. O Edifício Santa Rosa. É um edifício super instigante. Há muito tempo a gente passava ali pela Praça Tiradentes. Para quem não conhece, se você ficar de costas para a farmácia Stelfeld, você vai ver ali um predinho muito incrível. E dentro dele um universo, né, que a gente se espantou com tantas revelações, tantas coisas. Eu acho que mais importante de tudo é como uma obra pode falar tanto sobre si mesma, né? Uma maneira da gente enxergar nos detalhes a arquitetura, uma maneira de viver numa época a partir do olhar de dentro de um edifício. Então é por isso que a gente está aqui para contar para vocês que não conhecem esse edifício por dentro, né? Através dos olhos e das lapiseiras do Emanuel e da Larissa, eles vão passar para a gente toda essa experiência do edifício Santa Rosa. Então, Emanuel já é arquiteto, né? A Larissa ainda concluindo o curso, vão conversar conosco e a gente vai batendo um papo, todo mundo pode ir perguntando coisas e vamos lá. Quem começa, Larissa? Uhum. Fique à vontade, Larissa. Então, gente, o nosso objeto de estudo é o edifício Santa Rosa na década de 40, né? E esses desejos de modernidade e os desejos de morar nas alturas. Pode passar, amigo? Então, aqui a gente tem um mapa, né, que contextualiza Curitiba em relação ao Brasil, porque o edifício está localizado na Praça Tiradentes, que fica em Curitiba, capital do Paraná, no sul do país. Aqui a gente tem um desenho atual, Walter, da malha urbana, né, atual, pode ir. E aqui, no próximo slide, a malha urbana desse início da cidade, no início da ocupação aqui, né, em Curitiba. E essa é a praça, no caso, e é onde o edifício fica localizado. Pode ir. Antes de tudo, a gente vai trazer alguns conceitos, né? Então, em primeiro lugar, o que seria paisagem? A paisagem, né, a concepção moderna de paisagem, ela traz duas vertentes. A primeira seria a paisagem crua, sem intervenção do homem, e a segunda seria a ação antrópica sobre a natureza, transformando em arte. Essa segregação entre os conceitos, ela ocorreu a partir de muitas discussões de pesquisadores de inúmeras áreas nos últimos 2 séculos, porque enquanto uns falavam que quanto menor era a interferência humana, melhor as qualidades da paisagem, outros viam as obras, os monumentos, como fatos isolados. Pode ir. Então, nós temos aqui a questão da paisagem cultural, que é um termo que surge, né, definido pela Unesco em 1999, juntando o conceito da paisagem natural com a paisagem antrópica. Então, a paisagem ela fica definida a partir desses dois aspectos. Pode ir. Portanto, no entanto, né, a Unesco ela fala também que ela precisaria ter um aspecto extraordinário, um aspecto de visibilidade mundial. E isso acaba deixando de lado inúmeros sítios históricos e inúmeros patrimônios, né? Então, a partir disso surge o termo paisagem histórica urbana, que é justamente a valoração da dinâmica social de certos espaços, sem considerar necessariamente a questão natural. Pode passar. Então, a nossa metodologia de análise, ela se baseia em 3 pontos. O primeiro seria de compreensão do passado, o segundo, de investigação do sítio, e o terceiro, o de interpretação dos resultados. Pode ir. O nosso recorte histórico, para introduzir a questão da Praça Tiradentes e a questão da verticalização, ele começa a partir do século XVII e vai até o começo do século XX. Pode passar. Então, a primeira ocupação de Curitiba, ela ocorre nas margens do rio Atuba, uma paisagem ali natural. E essa ação antrópica, né, ocorreu
devido à exploração de exploradores portugueses no local. Porém, eles não tiveram êxito quanto ao que eles queriam obter de recursos do espaço e foi necessário um reassentamento. Como o local ele era muito pequeno, ele era conhecido como Vilinha. Pode passar. Então, Curitiba, no início do século XVII, ela é implantada no local onde está agora a Praça Tiradentes. Em 1668, é consolidada a Igreja Nossa Senhora da Luz. Em 1693, criada a Câmara Municipal. E em 1698, criado pelo Rio. Pode passar. Então, esse seria o aspecto paisagístico daquele instante. Muito dessa relação da natureza com a arquitetura e apenas um ponto focal ali que seria a igreja, né? Pode continuar. Essas informações elas foram tiradas desse documento aqui, que são provimentos do ouvidor Rafael Pardinho, para a cidade de Curitiba e Paranaguá. Ele trata, então, desse aspecto do período do Brasil colonial, e ele faz uma carta ao rei Dom João V explicando como que foi esse processo de urbanização na Praça Tiradentes do século XVII, e ele faz provimentos para a Vila de Curitiba. Pode ir adiante. Então, aqui, só para ilustrar como esse documento ele foi feito, né? Ele foi feito a partir de vários artigos que determinavam várias regras de conduta para a cidade e muitas regras urbanísticas também. E aqui, o artigo 30 ele é interessante porque ele fala que em 1º de maio de 1693 houve, né, a partir do Pelourinho, medições e criações de rumos para onde a cidade iria crescer a partir daquele ponto. Pode ir adiante. Então, a Curitiba, no início do século XVIII, ela recebe inúmeras provisões, né, de como ela deveria ser, do ouvidor Rafael Pardinho. Em 1705, é decretado que as casas só poderiam ser construídas com a autorização da Câmara. Em 1719, tem a lei de quitamento e fundição do ouro, que ocorre no Brasil, no geral. Em 1720, é fundada a igreja no estilo barroco, na praça. É legal também destacar que nessa carta que o ouvidor faz ao rei, ele fala que nesse momento Curitiba tinha 200 casas e 1.400 habitantes, e que ela era conectada a Paranaguá, porém as duas cidades acabaram desenvolvendo independência por conta da distância. Pode ir, prosseguir. Então, aqui, essa seria a igreja barroca, nesse momento, na Praça Tiradentes. Pode ir passar. Então, a paisagem nesse período, ela é homogênea. Isso significa que os lotes, eles eram estreitos, né, lotes coloniais, as fachadas todas brancas e caiadas, e os gabaritos eram de até 2 pavimentos. Nesse momento, a gente só tem um único exemplar na cidade, que é a Casa Romário Martins, atual fundação da Cultural de Curitiba. Pode passar. Então, aqui é a Casa Romário Martins, né, situada no Largo da Ordem. Aqui está acontecendo, nessa primeira imagem, uma procissão. E, inclusive, nesses documentos de provisões do ouvidor, ele descrevia como teriam que ser essas procissões, que dias elas iriam acontecer, quem participaria e por onde elas passariam na cidade. Pode ir adiante. Então, a partir do século XIX, o Brasil passa de Brasil colônia para Brasil imperial, e com isso há uma nova Constituição, a primeira Constituição, né, do Brasil. Isso muda todos os aspectos construtivos da cidade e todos os provimentos feitos pelo ouvidor, eles caem por terra. Então, em 1875, a construção de uma nova catedral, que é a catedral atual, em estilo neogótico. Em 1887, a instalação de bondes na praça. Em 1889, a praça muda de nome e passa a se chamar Praça Tiradentes, que é o nome atual, né? Lembrando que o nome antigo era Largo Matriz. Então, a partir desse momento histórico, né, brasileiro, de começo de industrialização e abolição da escravatura, vários imigrantes começam a vir para o Brasil à procura de emprego. Pode passar. E, inclusive, aqui em Curitiba é muito forte essa questão dos imigrantes alemães, principalmente na praça, né? Então, a paisagem, ela se torna heterogênea, porque esses imigrantes, eles trazem novas técnicas de construção. E com essas novas técnicas,
é possível obter recuos laterais e, devido aos recuos laterais, a gente não precisaria mais ter antenas cegas, né? Então, podem ter aberturas laterais e, com isso, a ventilação, iluminação, ela é aumentada nas edificações. Então, a partir desse momento, surge um outro modo de residir, que começa a ser bem atrativo para as pessoas. Pode ir adiante. Esse aqui é um exemplar, né, desse período na praça, que é a farmácia Stelf. Essa farmácia ela é muito interessante, ela foi feita por um engenheiro alemão a pedido de Augusto Stelfeld, e a estrutura dela é feita em alvenaria estrutural, né, e vedações de tijolos. E aqui eu trouxe uma imagem do nosso site do arquivo. Se você tiver interesse, né, você pode entrar depois e olhar melhor esses documentos no site do arquivo. Então, aqui nós temos as maquetes e tudo, um histórico que conta a respeito da praça. O que eu acho legal citar, né, a respeito desse edifício especificamente, é que ele começa ali a ter um aspecto de ambiência e comunicação com o entorno, porque ele tem esse relógio na parte de cima, que conforme o sol vai batendo, vai mostrando as horas. Então, os transeuntes, eles podem se localizar quanto ao tempo, graças a esse edifício. Pode passar. Então, aqui a gente tem essa questão da unidade de paisagem, né? Porque o aquietismo ele vai ganhando cada vez mais força e mais lugar, e as técnicas elas vão sendo disseminadas, e com isso a arquitetura colonial ela passa a ser considerada naquele instante como antiquada, enquanto o eclético passa a ser um modo de viver civilizado. As fachadas elas começam a se transformar e ficam mais ornamentadas, com muito mais pormenores. Pode ir adiante. Então, aqui a gente tem, né, 2 exemplos de fotos que mostram nesse período. E é interessante que nessa primeira imagem a gente vê um contraste muito grande entre o lado direito e o lado esquerdo da rua, né? Porque aqui no lado direito tem apenas construções coloniais, com apenas cegas, né? Lotes estreitos e tudo. E aqui já do lado esquerdo a gente vê essa questão do eclético, né? Essa construção, ela tem um círculo lateral, então ela consegue ter uma janela lateral, ela tem 2 pavimentos e ela tem uma quantidade muito grande de ornamentação. Então ela forma, em relação à paisagem dessa rua, um grande ponto focal. Pode ir adiante. Então, no início do século XX, já a arquitetura ela passa a ser considerada como algo depreciativo, né? Inclusive no livro da Elizabeth Castro Amorim, no livro Morar nas Alturas, ela fala que os moradores começam a chamar chamar os exemplares coloniais de monstrenhos. Então eles perdem totalmente o significado e são renegados pela própria população. Pode ir. Então, em 1920, ocorrem certas mudanças na Rua 15, que posteriormente vão afetar a Praça Tiradentes. Por quê? Nesse período, existem novas tecnologias de construção. Tem o advento do elevador, com isso é possível construir inúmeros pavimentos. E também o advento dos carros. Então, a Rua 15 ela passa por uma grande mudança. Em 1917, é permitido que o gabarito dos prédios seja mais alto. Em 1925, é feito o alargamento para receber os carros. O problema é que, com isso, muitos edifícios foram demolidos e mais exemplares de arquitetura colonial foram perdidos. Porém, começa esse processo de modernização e verticalização que iria afetar depois a cidade no todo. Pode. Aqui a gente tem uma linha, então, do tempo em relação à Praça Tiradentes. Em 1920, ela fica um pouco deixada de lado, em relação a investimentos de infraestrutura, porque quem está recebendo esses investimentos é a Rua 15. Na década de 30, começam a ser feitos novos experimentos em relação à praça, em relação à infraestrutura, e na década de 40 a gente já tem a inauguração de alguns primeiros exemplares da arquitetura protomoderna. Pode ir. Aqui nós temos uma imagem, né, de 1934 da Praça Tiradentes. A gente vê que ela se mantém no padrão horizontal ainda, não verticalizado, né? Com edifícios ali de no máximo 13 pavimentos. A praça ela está bem seca, né? E temos aqui a linha do bonde, que forma um limite e um caminho ao mesmo tempo. As edificações elas fazem esse limite e borda da praça,
E aqui no meio a gente tem caminhos principais e secundários, e temos também monumentos como pontos focais. Pode ir adiante. Aqui é uma vista aérea, né, desse período, 1938. Então, aqui a gente consegue ver a igreja como o principal ponto focal da praça, e a gente vê ali o lote, né, essa quadra aqui que tem o edifício Santa Rosa, como ele ainda não tinha sido verticalizado e como tinha, apesar da heterogeneidade, essa horizontalidade bem preeminente. Pode passar. E aqui nós temos, então, essa foto de 1940, onde os edifícios começam a ganhar altura e competir como pontos focais em relação à igreja, né? Então, aqui, essa questão da horizontalidade, ela cai e a verticalidade cresce. Então, a gente tem esse aspecto de heterogeneidade em relação às construções, muitas construções de muitos períodos, coexistindo no mesmo espaço, e também essa questão da horizontalidade. Aqui a praça, ela já tem mais elementos vegetais, né, e tal, caminhos que ainda reforçam, né, a proeminência, né, a importância da igreja, mas e também aqui no fundo a gente vê muito do aspecto natural, né, que existia da natureza anteriormente, que com o tempo foi devastado também. Pode ir adiante. Então, aqui no fim dos anos 40, né, essa paisagem já está completamente consolidada. E esses edifícios proto-modernos, eles já ganharam seu espaço. Alguns exemplos são o edifício Nossa Senhora da Luz, Eulala Chaves e o Santa Rosa. Essa reportagem aqui, ela fala sobre arranha-céu e inimigo da economia popular. É uma reportagem, uma notícia de um jornal de 1940. E na foto tem o edifício Santa Rosa. Ela diz que a construção dos altos edifícios somente beneficia os capitalistas. Então, nesse início de verticalização, estava ocorrendo ali um certo ceticismo da população em relação a quem poderia usar, né, para quem esses edifícios seriam possível, né? Então, parte da população não aceitou bem. Aqui a gente já tem essa foto bem consolidada da arquitetura da paisagem da praça, né, de 1950. A praça ela recebe mais vegetação e a gente vê o início de um aspecto que perdura até os dias de hoje, que é justamente, né, a praça como um local de passagem e não um local de permanência. Porque tem muitos carros aqui, o sistema viário funciona bem, mas não tem tanto essa questão do cuidado com o pedestre e nem essa questão da ciclomobilidade. Pode ir. Então, a partir disso, em meados do século XX, acaba ocorrendo uma demanda em relação à ocupação do centro da cidade, e tem essa questão, né, de muita infraestrutura e a vocação de adensamento. E com isso tudo, se no momento anterior, né, houveram dúvidas sobre essa questão da verticalização, agora a questão da verticalização ela era muito cobiçada pela população. Então a gente tem essa questão que é justamente o título do livro da Elizabeth, né, que fala sobre o morar nas alturas e como isso passou a ser um hype naquele momento, principalmente nos entornos das praças. Então, a paisagem analisada, ela se enquadra nessa característica de paisagem historicamente construída, ou paisagem histórica urbana, né? Então, ela se respalda no fato de que, apesar de não ter elementos naturais, ela mantém a alma, né? E ali, esses inúmeros períodos, né, coexistindo ao mesmo instante. Pode ir. Então, existe uma questão sobre o que é paisagem também quanto ao tamanho e escala. Porque paisagem pode ser uma rua, pode ser uma praça, pode ser um bairro, pode ser uma cidade. Então, aqui esse autor, o Maciel, ele fala especificamente da praça como paisagem. Ele diz que, no caso das praças, elas obtêm muito pouco valor biológico, porém elevado valor social, que é exatamente o perfil da Praça Tiradentes. Pode ir passar. E é isso. Agora o Manu vai começar a falar mais a respeito do edifício mesmo em relação à praça. Então, tá bom. Vocês estão me escutando? Sim. Então é isso, pessoal. Eu vou começar a falar sobre o nosso objeto, né, o edifício,
que é Edifício Santa Rosa, da nossa experiência de levantamento, né? Então, o Edifício Santa Rosa, ele está localizado, está marcado em vermelho, ele está localizado em frente à Praça Tiradentes, e ele está alocado em um terreno estilo colonial, com lote estreito, que vai até a Rua Saldanha Marinho. Então, ele tem essas duas fachadas, né? E bem de frente para a Praça Tiradentes. Então, como já retratado pela Larissa, ele é um edifício muito representativo do contexto de verticalização da cidade de Curitiba. Então, através do fomento público, financeiro e jurídico, né, ocorreu essa qualificação dessas regiões e que passou a incentivar edifícios como Santa Rosa e outros que estão presentes no nosso arquivo e que a gente pretende trazer ao longo dessas lives, né? E ele tem essa característica. Aqui está marcado onde que fica o edifício Santa Rosa. Ele é um edifício que ele tem 7 pavimentos ao todo. Um dos seus elementos de maior destaque é, sem dúvidas, essa placa de vidro curvo, né? essa esquadria tubular com placas de vidro curvo, que se destaca ao longo de todos os 7 pavimentos e funcionam como uma verdadeira arandela à noite, trazendo uma iluminação e, assim como o edifício Stelford, realizando uma comunicação com os passantes, né, de certa forma. Então, esse é um dos elementos que, inclusive, quando a gente realizou o levantamento, nos chamou mais atenção. Foi, com certeza, esse elemento. E ele é de autoria do engenheiro Rivadavio Fonseca de Macedo. Foi concluído em dezembro de 1940, com área aproximada de 1.600 metros quadrados. Originalmente, o uso dele era no térreo comercial e nos demais pavimentos residencial. Atualmente, ele conta com alguns usos comerciais nos outros pavimentos e com a linguagem protomoderna. Algumas das tecnologias construtivas que chamam muito a atenção no edifício é o uso do pó de pedra no seu revestimento externo, que traz uma proteção, até porque, apesar de todos esses anos de uso, o edifício ele tem uma manutenção considerável, se for pensar, né, os danos que ele já sofreu. Ele possui também pisos de granitina nos seus espaços internos, e é muito interessante porque existe um caráter manual muito próprio dos anos 40, que a gente pôde identificar nos levantamentos. Então, cada piso, em cada pavimento, tem um desenho diferente, tem um tratamento diferenciado, com uma técnica que hoje não é muito difícil de ser encontrada. E também nós observamos vitrais coloridos em vidro martelado, também diferentes para cada andar. Então, aqui temos uma imagem da entrada, né? E como a Larissa falou, o elevador é um elemento que propiciou também a verticalização, e esse elevador do edifício Santa Rosa é um dos primeiros elevadores encontrados em Curitiba, né? Então, você vê também aqui nessa imagem os pisos de granitina, como eu havia comentado. E aqui a gente pode ter uma noção melhor da textura do pó de pedra, que inclusive o Keimaguiri fala sobre o pó de pedra, desses edifícios, do contexto dos desejos de modernidade, né, que a gente trata nessa live, que não se trata exatamente de um modernismo, mas que começa a ocorrer essas transformações tecnológicas perceptíveis nesses edifícios. E essa aqui é uma foto da fachada da Saldanha Marinho, da Rua Saldanha Marinho. Então, é do outro lado, o lado oposto à Praça Tiradentes. Então, outras tecnologias que a gente pode citar são banheiras em louça, sistema de encanamento com água aquecida, que já é também algo bem único e diferenciado para a época, espaço para telefone e campainha, e um dos primeiros edifícios a possuir elevador. Quando nós realizamos o levantamento, foi algo que chamou muita atenção, essa questão elétrica também de equipamentos, né? Eles tinham um sistema de sinalização de telefone interno e também para questão de serviços e coisas mais relacionadas ao funcionamento do próprio edifício. A investigação da obra consolida criticamente o conteúdo produzido e obtido. A investigação é feita em campo
e composta pelos seguintes pratos. É composta pela busca histórico-documental em acervo público, do planejamento de abordagem e contato, levantamento métrico e fotográfico, reconhecimento de materiais, reconhecimento de sistema construtivo e tipológico, construção de modelo e execução de desenhos e armazenamento de informações. Então, assim, o reconhecimento da obra, ele é fundamental. Então, a visita em loco, e por mais que nós tivéssemos uma ideia de como o edifício poderia ser, somente quando nós experienciamos ele, quando nós entramos em contato, que nós conseguimos adquirir o maior número de informações para poder realizar o nosso levantamento. E aqui o croquis, né, aparece como fundamental, quando a gente realizava as visitas, sempre realizando muitos croquis, com medidas, e verificando mesmo, muito tátil, né, verificando os elementos de maior destaque, para que a gente pudesse realizar as demais etapas do levantamento. Então, o levantamento do edifício, ele foi no dia 18 de setembro de 2017, e inicialmente nós realizamos um reconhecimento. Então, nós buscamos conversar com os moradores, conversar com as pessoas que residem naquele local, para entender a percepção deles, e essa percepção inicial é muito interessante, porque muitos dos moradores do edifício Santa Rosa tinham uma visão muito danosa do lugar onde eles habitavam. Então, eles tinham uma noção do perigo, dos riscos que envolviam a Praça Tiradentes, né, dos problemas, e nos foi retratado também a questão da insegurança, né, da região, do vandalismo. E nós conversamos também com os proprietários, que relataram não possuir qualquer desenho prévio do edifício. Então, sabendo que a gente não tinha desenho prévio interno do edifício e não tínhamos acesso também no acervo público, nós decidimos explorar. Então, foi realizado o levantamento, e esse levantamento ele segue padrões de desenho mesmo, de medir cada andar, tirar as medidas, apreender as principais informações do edifício. Então, nós exploramos cada andar, cada detalhe, os elementos que chamavam mais atenção para a gente naquele contexto. Então, foram coletadas medidas dos cômodos do pé direito, posto do elevador, posto de ventilação, das varandas, escada, cobertura. Planta tipo, nós realizamos as medidas principais do primeiro pavimento, além do térreo, que é o pavimento comercial, e os demais pavimentos foram replicados, né? Então, aqui nós temos as plantas do edifício. A planta do lado esquerdo está retratado o pavimento térreo. Então, nós temos aqui essa proposta comercial, que é uma loja, funciona como uma loja, um grande corredor que leva para a escada, e atualmente uma região onde funciona a portaria e alguns depósitos. E lá do outro lado, se vocês repararem que não tem acesso pelo acesso da Praça Tiradentes, a gente tem outra loja que atualmente funciona como um bar, né? Isso é muito legal porque propicia um movimento constante do térreo, que acaba fortalecendo um pouco essa noção do usufruto do edifício, e uma noção um pouco melhor de tranquilidade, de segurança, né? Aqui seria do primeiro pavimento, então é uma planta que ela é espelhada, que tem a escada de acesso, o elevador, e onde funcionam os apartamentos. Então ele tem esse layout que se trata de sala de estar, cozinha separada, né, com muito essa ideia residencial própria dos anos 40 e algumas décadas seguintes, de separar o uso doméstico da cozinha, né, como algo mais restrito, não integrado, os quartos, e o lado oposto funciona da mesma forma. Então, no caso, nós realizamos os levantamentos dos edifícios, dos pavimentos residenciais, mas o último pavimento, ele não nos foi concedido acesso, porque se tratava de um locatário que não estava disponível naquele momento. Então, nós realizamos uma estimativa baseada no que nós tínhamos, mas, infelizmente, não foi possível explorar essa parte especificamente. Outro aspecto muito importante foi a busca pela medida de esquadrias, portas e outros detalhes construtivos relevantes, né, que são geralmente o que trazem um grande diferencial para o edifício, né?
E nós estávamos sempre, como eu já disse, vinculados com essa questão do croquis, da medida, e sempre registrando o máximo de informações possíveis, bem como a fotografia também. Aqui, como eu disse, são os pavimentos que a gente não obteve acesso, né? Então, a gente estimou pela área geral da cobertura mesmo, infelizmente não conseguimos obter acesso até o momento. Mas na parte que a gente conseguiu acessar, nós já identificamos que foi instalado telhas galvanizadas, cobrindo a laje impermeabilizada, que é uma laje impermeabilizada original. Foram colocados também como alterações adesivos antiderrapantes, como uma demanda do Corpo de Bombeiros, e ocorreu essa reforma da unidade que não foi possível acessar. Então, tratamento de informações. De volta ao laboratório, de volta ao computador, com os dados obtidos, chega o momento de você comparar essas informações. Então, é o momento de colocar a mão na massa, de desenhar, de representar. E nesse momento, a gente esperava que talvez fosse ser necessário realizar uma nova visita, até porque é um edifício grande e nem sempre você consegue captar todas as informações na primeira visita. E foi o que acabou acontecendo. Nós precisamos voltar lá para realizar medidas de alguns elementos que estavam incongruentes com o que a gente pôde observar posteriormente. A gente realizou novas medidas dessas escadarias. Aqui você pode perceber os vidros coloridos, martelados, como eu disse anteriormente, que trazem essa identidade, trazem colorações diferentes ao longo do dia e contribuem para esse aspecto único do edifício. Aqui eu trouxe para vocês uma modelagem que a gente fez no 3ds Max, e que seria para começar a levantar um pouco essa questão da volumetria, né? Não pensar apenas no 2D, né? No plano, mas também no tridimensional. E um dos elementos interessantes é perceber esse poço de ventilação, que também foi um dos motivos da realização da segunda visita. Foi para retirar as medidas mais detalhadas do poço de ventilação. Aqui a gente tem um corte que dá para ver um pouco melhor a questão dos apartamentos, que eles são de fato espelhados, essa questão do layout no pavimento térreo, dessa abertura, né? Esse térreo livre, que permite diferentes usos, tanto que do lado da Saldanha Marinho você tem um bar, e do lado da Praça Tiradentes você tem uma loja de objetos, diversidades, né? Diferentes objetos. E o pavimento também, o último pavimento, que é o que a gente não conseguiu levantar, né? A gente deixou como livre. Então, aqui outro corte. E tratamento de informações com relação à maquete. Então, para a realização da maquete, nós optamos, que inclusive o Baldini, que faz parte da nossa equipe, ele não pôde estar presente hoje, mas o Baldini, ele se encontrou muito na questão da maquete, e ele foi o chefe dessa área aí, mas vou prosseguir representando ele. Mas ela foi feita em PVC expandido, tinta acrílica, cola adesiva instantânea, folhas de acetato para representar as vidraças e papel com efeito metalizado para representar as portas da loja. No processo de montagem, ele se deu base principalmente à parte de planificações. Então, nós realizamos planificações do PVC, com cortes à mão, então ela foi feita à mão, e com orientações, códigos para a realização das colagens. Nós imprimimos os desenhos das esquadrias no acetato, e nós optamos pela escala 1:50, porque nós imaginamos que seria uma escala que melhoraria a percepção e que seria melhor para a representação do edifício. Então, aqui a gente trouxe o processo de montagem, né, a maquete bem feita à mão mesmo, a nossa equipe fazendo os cortes. Naquele momento, a gente optou por fazer uma técnica mais manual, mas ela também poderia ser representada, dependendo da escala, em impressão 3D. Mas também o processo de construção da maquete é muito interessante para você perceber a volumetria e perceber os espaços mesmo do edifício. E aqui eu vou mostrar um pouco para vocês de que tipo de material nós desenvolvemos, porque a gente acabou desenvolvendo uma relação muito próxima com os moradores do edifício Santa Rosa e com os proprietários.
Então, nós decidimos, em gratidão por eles terem nos recebido tão bem, em realizar um material. Então, esse foi a capa do material que a gente elaborou para eles, com o resultado final de tudo que a gente construiu para a apresentação. Nós apresentamos as seguintes pranchas, tratando um pouco do aspecto anterior, tratando da volumetria, trazendo o edifício, a maquete 3D, trazendo os principais detalhes construtivos. Também realizamos desenhos das fachadas, né, elevações, realizamos desenhos detalhados dos aspectos mais interessantes, como as esquadrias e as portas, e mostramos todos esses resultados finais para os moradores e proprietários. Também esse desenho muito interessante da esquadria de vidro tubular, que com as arandelas, né? Atualmente ele se encontra sem as arandelas, então à noite ele não tem essa iluminação. Mas nós representamos e mostramos o potencial desse elemento para os moradores. E esse é o resultado final da maquete que a gente realizou. E também a gente teve a oportunidade de apresentar para os moradores do edifício Santa Rosa. Então, aqui também a gente trouxe um pouco da compatibilização do que foi a visualização do elemento 3D, né, no software, e da maquete executada e finalizada. E aqui uma foto do dia da nossa apresentação, né? A gente levou as pranchas e apresentamos para eles as pranchas, explicando, trocando muitas informações, porque, na verdade, esse processo de levantamento ele é uma troca de conhecimento. Nós aprendemos muito com os moradores e os moradores aprendem muito com a gente, né? Então, nós estamos ali para oferecer um suporte técnico e uma visão. Eles tinham muitas dúvidas sobre tombamento também, nós conversamos sobre a questão do tombamento, sobre uma série de aspectos de restauração, que esse contato entre universidade, né, e comunidade não teria sido possível tão facilmente. Aqui mais uma foto, na apresentação da maquete. Então, nossas conclusões com relação a esse processo terminado seria de como isso gerou um incremento do conhecimento da arquitetura de Curitiba nos anos 40, principalmente com relação às inovações técnicas, essa vanguarda em estilo e vestígios concretos da vivência de uma época. Então, para o aprendizado da arquitetura mesmo. O aprendizado por meio da ação de levantamento, que a vivência de campo, para além do espaço físico da universidade, e o contato com a comunidade, o levantamento e a compatibilização de informações. Esse processo de visita e de materialização do edifício, quando você realiza as visitas, ele se torna muito latente e o aprendizado ele se fixa de uma forma muito mais efetiva. Então, a nossa equipe percebeu isso muito bem. E a interação entre a universidade e comunidade, né, que auxilia no processo de promoção da consciência da preservação, reforçando o dever de retorno à sociedade das instituições públicas de ensino, com base no tripé acadêmico de ensino, pesquisa e extensão. Então, para a gente é muito importante perceber que a universidade está podendo devolver um pouco do conhecimento desenvolvido e das discussões do meio acadêmico para as pessoas, para os moradores de Curitiba. E a gente acha que a gente conseguiu trazer isso. Conhecimento para a preservação. Os moradores, eles não compreendiam tanto a importância, anteriormente eles não tinham essa percepção tão amplificada da importância daquele edifício para o contexto histórico da cidade. E após o nosso processo coletivo de aprendizado, você percebe que houve uma mudança de percepção, uma mudança de visão. Então, os moradores passaram a se sentir mais orgulhosos e felizes com aquele lugar. Atualmente, o nosso edifício ele possui o azulejo, o edifício Santa Rosa, e você pode acessar as informações do nosso levantamento ou diretamente no site, clicando no edifício Santa Rosa. Lá nós temos, assim como o edifício Stelfed e outros, você pode encontrar a situação atual, o período de conclusão, o histórico e todas as informações que eu contei aqui e muito mais também. Também tem opções de arquivos para download, que podem ser realizados material completo. E
outro aspecto muito legal que a gente conseguiu foi a exposição. O nosso edifício participou, juntamente com outros, da exposição à Catedral e à Praça, em 2018, né, que ficou até 2019, um passeio pela história e arquitetura de Curitiba. E o edifício esteve lá justamente trazendo esse caráter da importância dele no conjunto histórico do entorno da Praça Tiradentes e juntamente com a igreja, a catedral matriz e esse contexto da arquitetura dos anos 40. Aqui está uma foto do edifício. E os moradores também foram prestigiar a exposição, foram prestigiar a maquete. Então, é muito legal para a gente se sente muito feliz de também, além do levantamento e dessa experiência de pesquisa, também das nossas relações humanas, né, do resultado que a gente consegue disso também. E além das relações humanas, do fomento à pesquisa, além da gente conseguir aprender, a gente consegue gerar conhecimento novo. Então, a possibilidade de abrir esse arquivo nos propiciou também participar de eventos e artigos e falar sobre esse edifício até mesmo em outros lugares, né? Então, essa aqui é uma foto da nossa equipe em Bogotá, quando a gente foi apresentar sobre o nosso edifício, Santa Rosa, e a gente levou o nosso azulejo lá também para fazer um marketing, né? E a gente conseguiu uma projeção interessante na mídia impressa, né, que é do Gazeta do Povo, em que a gente falou também um pouco sobre a história do edifício e dessa experiência de levantamento. E é isso, eu acho que dá para abrir para perguntas, é um processo que foi muito enriquecedor para a gente e a gente espera que possa ser replicado em muitas obras pela cidade, em muitos arquivos possíveis. Muito obrigado, gente. Muito obrigada a você, Manu, Larissa e o Baldini, que não está aqui, mas eu acho que ele vai um dia ver esse vídeo e vai ver que nós agradecemos pela habilidade dele naquela maquete linda, que vocês estão morrendo de ciúme de oferecer para os proprietários, que eu já imagino isso. Eu acho o mais legal de toda essa história é vocês terem entrado na casa de alguém e, assim, fazer com que eles se encantassem pelo próprio objeto, né? Isso foi uma das coisas mais encantadoras assim que aconteceu no arquivo, das pessoas valorizarem a partir do olhar da gente, né? Então, eu nunca mais vou me esquecer dessa experiência, eu acho que isso foi gratificante para todos nós. Eu acho que Bruno e Dani, que estão cuidando dessa nossa conversa, tem alguma questão que a gente possa resolver? Oi. Perguntas pelo YouTube não tem, só vários comentários dando os parabéns, né, pelo trabalho maravilhoso, pela maquete linda. E eu não sei se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer, que a gente já repassa. Aproveita a gente aqui. Eu tenho uma pergunta. Manu, você quando investigou tecnicamente esse edifício que você fala, esse vidro curvo foi feito em Curitiba? Então, Gi, quando a gente investigou, a gente não conseguiu chegar a um fabricante, assim. Realmente, a gente teve registro de que é um vidro curvo martelado, mas realmente é um exemplar que a gente praticamente não vê paralelo, né? Então, a gente presume que não tenha sido fabricado em Curitiba, mas fica o questionamento, realmente eu não saberia responder. Eu não sei se a Larissa lembra de algum aspecto com relação a isso. Em relação aos vidros, eu sei que existiam muitos vidros de muitas texturas, né? E existiam áreas mais nobres com vidros com trabalho e áreas menos nobres com vidros com outro trabalho, mas quem fez, né, quem produziu, já não tem como saber. Porque é raro, eu acho que demora, é um processo complexo produzir vidro curvo. Então eu fiquei assim curiosíssima. E ele está íntegro até hoje, né? Não sei se tem algumas peças quebradas ou não. E eles não funcionam. Hoje ele tem algum problema na instalação que ele não ilumina aquela grande arandela? O edifício, a parte elétrica da arandela, ela não está funcional no momento. Eles usam, até o proprietário brincava com a gente que usava para se comunicar. Então, ele colocava o rosto ali, o pessoal podia olhar ali, você consegue ver quando você sobe no último pavimento, você vê todo ele, né? É tudo integrado, assim.
Então, a função dele original se perdeu, né? Mas talvez seria uma questão, talvez não, com certeza seria um aspecto a ser restaurado, porque você tem os locais para colocar as lâmpadas, mas não tem não funciona no momento Mas deve ser uma para a coisa... iluminação mesmo. Eu acho que isso não deve ter uma complexidade, né? Vamos iluminar o Santa Rosa, vamos mandar aí uma sugestão para os proprietários, não é? O prédio é Eles estão bem bacana, abertos à está bem sugestão. conservado. Eu acho que se ele, aquela arandela, né, aquele tubo super bonito ali, tinha que ser iluminado. E outra coisa que eu observei, outro dia eu passando ali na praça, ele é espelhado para trás, né? Então é um edifício longo que tem duas testadas, duas fachadas. Mas ele teria a ideia de espelhamento lateral, porque ele tem uma esperazinha de aço na cobertura que eu observei. Sim. Ele tinha outro terreno? Sim, era a intenção construir um edifício espelhado. Eu não lembro exatamente por que não foi construído. Você lembra, Manu? Então, o Carlos falou que, pelo que eu lembro, a questão financeira mesmo não deu certo do terreno, mas ele tem informações de que o edifício seria espelhado. A ideia seria que tivesse um edifício, assim como ele foi espelhado, a questão do apartamento, né? Ele seria espelhado para o terreno ao lado. Então, só que isso não foi possível por questões burocráticas mesmo e financeiras. Mas a ideia dele era ser espelhado. Entendi. Então, por isso tem aquela espera de aço mesmo, da armadura na cobertura que dá para se verificar. E falando também desse aspecto da construção, é interessante pontuar que o Rivadavia Macedo, né, que é o bisavô do Carlos, que a gente tem esse contato forte, ele tem diversos edifícios também na região ali da Praça Tiradentes, que ele foi um engenheiro responsável, então, que tem uma linguagem um pouco parecida com o Santa, né, mas com relação a essa esquadria, é só o Santa mesmo, assim. E ele não falou de onde ele tirou isso? Desculpa, Bruno. Desculpa. Eu fiquei pensando de onde ele tirou essa ideia dessa luminária. Não falou, né? Isso seria algo a se pensar. Realmente não tem registro, mas cada vez que eu converso com eles, que a gente entra em contato, a gente sai com informações novas. Então, a gente tem muito interesse de dar continuidade a essas pesquisas e, de repente, explorar mais o lado dos materiais, que são muito interessantes. E, realmente, o Santa Rosa é um universo, assim, você consegue explorar diversos aspectos dele, né? É difícil falar tudo, porque ele é muito rico, assim. Quanto mais você explora, mais coisa você acha. Bruno, desculpa, te interrompi. Na questão dos materiais, a Ana Carolina está falando que ela gostaria de saber mais sobre o pó de pedra. Certo. Então, o pó de pedra, como eu até citei, do Keimagiri, né, é um material muito interessante, né, e que veio nesse contexto do início dos primeiros edifícios, digamos assim, pós-ecletismo, né? E um dos aspectos importantes dele é essa questão da proteção, né? Você vê, um dos aspectos que eu acho muito positivo é essa resistência e durabilidade, porque é muito notável quando a gente visita lá e percebe, toca essa proteção e durabilidade do material. Porém, com relação à pichação ou alguns danos, eu vejo que é difícil para os proprietários ou para os moradores saberem como lidar com esse material, tipo, como fazer um restauro, como tirar, como fazer a limpeza. Então, era algo que é bem legal, assim, explorar também o pó de pedra. E a Larissa tem alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para a professora Gi. A coloração do pó de pedra, como que funciona? Ela é variável? Tem como você teria na época, né? Como prever uma cor a partir do pó de pedra? Como funciona essa parte? Então, pó de pedra é uma argamassa. É uma argamassa, é um revestimento de argamassa que a gente também, tem gente que usa o termo massa raspada. Então, vocês já viram por aí alguns edifícios que brilham. Não sei se ainda tem um ou outro. E é porque é adicionado a essa argamassa um pouco de mica.
É um mineral que dá esse brilhozinho, assim. Então, parece que os edifícios têm pó de pedra, né? É um termo meio romântico, assim, para tal da massa raspada, que era o termo mais usual, assim, da construção civil. E nessa argamassa podia ser misturado corantes. Então, tinha, assim, como serem coloridos. Só que, ao longo do tempo, esse corante esmaece, a maioria dos pós de pedra que a gente vê por aí são todos acinzentados. E aí isso vai ocorrendo e as pessoas não queriam suas casas, seus edifícios cinzentos, acaba recebendo uma pintura por cima. Então, tem muitas edificações aqui em Curitiba, em São Paulo isso é muito comum também, que já receberam pinturas em cima da massa raspada. Mas é assim, corantes, né? Corantes em pó, faziam várias cores, né? Não tantas cores, porque antigamente não tinham tantas opções assim de cores como tem hoje. Mas é isso, e ele ficava brilhante por causa da adição de mica na argamassa. Mais alguma dúvida, senhores? Acho que é isso. Tem mais uma do Eric perguntando sobre o estado de conservação do edifício em relação aos edifícios do entorno. Eu não sei como vocês consideram. Quer falar, Laura? Então, ele está, assim, tem andares e pavimentos que estão muito bem conservados, né? Por exemplo, onde os moradores eles residem, né? Esse pavimento, ele é inteiro, muito bem cuidado, tem até a lareira perfeita, o buraco do telefone da época, das campainhas. Então, alguns andares estão muito bem preservados, porém outros, eles já perderam muito das suas características originais. A planta já foi mudada por causa do uso comercial. E a gente vê, não um descuidado, né, mas assim, essa questão da fachada, né, que ela não tá, ela poderia ter um brilho melhor, né, um cuidado melhor, mas ela mostra exatamente a pátina do tempo, né, que também tem a sua questão e o seu valor, para a gente, pelo menos, que pesquisa, né. Então, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Acho que você, só complementando mesmo, é bem isso. Eu acho que eu acho que o aspecto geral do edifício ele está bem preservado. O geral, e mesmo nos pavimentos comerciais, você vê que eles usam muitos móveis soltos. Assim, tem casos mais complicados por aí, assim. Mas talvez uma questão de conservação mais complicada seria do último pavimento lá, né? Que tem uma alteração da telha, que eles relataram que é por problemas de infiltração, que foi colocada as telhas. As áreas comuns, né, os halls, eles são incríveis, porque cada pavimento tem uma característica única, uma cor única, um trabalho de pedra e de granitina único. Então, eu vejo que, sei lá, seria uma das partes principais do bom conservamento do edifício. Conservação. Conservação. O legal, para quem perguntou, é o seguinte: ver esses edifícios assim do início, né, dos tempos da verticalização, a gente consegue ver como os materiais duraram. Não sei se você que perguntou reparou nas fotos que o Manu mostrou do hall de entrada daquela escadaria. Eu acho que aquilo está em perfeito estado. Então veja como a granitina, a granilite, como alguns chamam, é durável, né? Como a madeira durou, como o vidro curvo ainda está lá, né? Então tem coisas muito mais recentes na arquitetura que já se foram, né? Que já se substituíram esquadrias N vezes, né? E está lá na terceira substituição e ainda não deu conta. Então, existe uma percepção que seria uma outra leitura, um outro estudo da vida útil desses materiais, desse período. Vale a pena saber, assim, que deu certo, tem muita coisa ali que durou para sempre, que a gente está comendo bola, hein? A gente, de repente, está em busca assim, de algumas novidades, alguns milagres, mas que foram muito bem aplicados na arquitetura e que funcionaram muito bem. Sim, esse aspecto dos materiais é uma coisa que mais encanta a gente, assim, porque são materiais e técnicas que não existem mais hoje, que estão ali resistindo, né? Realmente resistindo, e com uma beleza, com um pormenor, com um detalhe, nível de detalhe muito bonito mesmo. Então, é muito interessante mesmo isso. A gente a gosta conservação do elevador também, né?
super bem conservado, tem aquela grade de abrir bem antiga que está lá intacta. Intacta, funcionando perfeitamente. Tem mais uma perguntinha que é bem interessante também, para finalizar, é a do Rui. Ele está perguntando, ao final do trabalho, qual é o sentimento dos proprietários em relação à devolutiva da pesquisa. A gente desenvolveu uma relação de amizade, né, praticamente, com os proprietários. A gente está sempre em contato, a gente está sempre conversando, eles demonstram uma sensação de orgulho muito grande, eles se sentem muito felizes e satisfeitos com o trabalho, com o produto mesmo que a gente desenvolveu, né? Mas, além disso, com a troca e com a conexão que a gente conseguiu, né? Que a gente abriu um canal, que esse canal continua aberto. Então, para a gente é muito importante isso, e eles valorizam muito isso. Então, quando sempre tem alguma novidade sobre o edifício, a gente se comunica, a gente se fala, e a sensação geral de todos foi de satisfação, de felicidade, de esperança mesmo, né, de ver que algo que você não vê tanta beleza, ou que está passando no cotidiano, pode ter um mundo de novidades, e até mesmo um orgulho de, tipo, eu moro nesse lugar, eu faço parte dessa história, eu tô morando num edifício que faz parte da cidade, que faz parte da história da cidade. Então, eu acho queria que... pontuar uma coisa aqui que eu acho interessante, não só do final do processo, né, mas do processo em si, que eles foram extremamente proativos no levantamento. Então, eles ajudaram a gente a fazer o levantamento, trouxeram café, e a gente teve trocas e conversas assim, muito construtivas, né? Então, eu acho que um dos aspectos conceituais do arquivo é justamente poder conservar através do afeto. E essa experiência, ela reforça toda essa questão, porque as trocas que a gente teve dentro do edifício podem trazer até para os donos essa questão de apropriação mesmo do espaço. Eles estão participando das medições e também conhecendo, ou então reconhecendo, ou então ressignificando o que aquilo tem, né, de importância. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, foi a parte mais, assim, gostosa, sabe? Era de estar lá medindo com eles, e eles ajudando. Eu acho que é o grande recado, assim, quando alguém convidar, quando você tiver uma chance de entrar em alguma casa interessante, entre. A gente pode encontrar lá, assim, muitas surpresas boas, pode ter, assim, a chance de levar valorização para as pessoas que nem imaginam que aquilo teria seu valor. Então, assim, eu acho que muitas das demolições, muitas das perdas que a gente já viu por aí afora, não teriam acontecido se as pessoas soubessem cuidar, sabe? Então, assim, existe o poder público, existem legislações, existem proibições, existe o mercado imobiliário, mas também existe a valorização do dono da casa, né? Então, se a gente puder ajudar, se a gente fala, não, peraí, olha que bacana isso. E isso pode ser para uma casa, para um prédio, para um móvel, para qualquer coisa que a gente, como profissional, contribua com esse olhar da valorização do patrimônio histórico, sabe? Então, vocês fizeram isso muito bem, e é isso que a gente tem expectativa de conseguir fazer muito mais, né? Tivemos algumas chances, chegamos em alguns lugares importantes, mas eu acho que a história de vocês aí superou, né? Um edifício super bacaninha esse, Santa Rosa. Agora, vamos deixar um bilhete embaixo da porta, por favor, vamos arrumar a luminária. Sim. Legal, né? Vamos pensar em como é que faz isso. Vamos conversar com os eletricistas, eu acho que deve ser muito simples. Sim. Bruno, tudo certo? Tudo certo. Todas as perguntas foram passadas. A gente agradece aí a presença dos colegas, de vocês, que se disponibilizaram a conversar com as pessoas, contar aí do Santinha, como você chama, Santa Rosa, eu adoro esse nome. Eu curti. Santinha, tudo de bom. É um apelo. Isso aí. Muito obrigada pelo espaço para a gente poder falar sobre. Muito obrigada, Gi. Obrigada, Bruno e Dani. Projeto Arquivo, Bruno, Dani, todo mundo, gente. Muito obrigada. Saudades, prof. Eu também. Eu não aguento mais ficar em casa vendo vocês nesses quadradinhos. Coisa chata. Saudade. Vamos nos encontrar logo na praça. Não tenho nem medo mais. Saudades de fazer um levantamento. Saudades de esticar uma trena. Vamos embora. Beijo para todos. Beijo. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.
É.